Hoje eu vou dar uma novidade. Bom, então, vai dar 11h10, são 11h09 aqui agora. Talvez a gente possa ir começando, né, com as pessoas se apresentando. Acho que temos 7 pessoas, pode ser legal fazer uma rodada, né? Para a gente se conhecer. Gente que acho que não participou ainda, ou participou de outras, não participou das últimas. Vamos fazer assim, então? Pode ser. Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís, eu sou especialista em artes plásticas na Unidade de Ensino e Liberdade de Taguatinga 2. Estou há pouco tempo participando desse movimento da rede, e entrei aqui nesse eixo para trazer, para fortalecer essa discussão, principalmente com essa temática da agroecologia, da permacultura, das hortas comunitárias. A gente tem um projeto na nossa unidade que é o Jardim do Éden, né? Trabalhamos com socioeducandos de 13 a 15 anos e estamos começando a produzir alimentos orgânicos, né? Que estão sendo revertidos para as famílias, né? Para a gente, para o nosso próprio consumo e para a geração de renda também. Depois eu vou falar mais um pouco sobre o tema. Quem pode seguir na apresentação? Pode ser eu. Bom dia para todos. Eu me chamo Morgana, estou gerente aqui do CRAS da Ceilândia Norte, né? Recebi o convite da Janaína para participar, para também fazer parte desse debate, né? E é a primeira vez que eu estou participando aqui do eixo, já participo das reuniões de rede, mas aqui nesse eixo é a primeira vez. Obrigada. Bem-vinda, Morgana. Meu nome é Cristina, eu sou assistente social, trabalho no Ministério Público, junto com a Janaína, né? Agora a gente está no setor que acompanha as políticas públicas no DF. Participo mais já há um tempo da rede do Riacho Fundo 1 e 2, e agora também estou passando mais da rede do Guará. No Bandeirante e na Volante estão paradas as redes, né? Mas também a gente está acompanhando. Desse eixo temático eu já estava no grupo do WhatsApp, mas eu não estava conseguindo participar das reuniões. Hoje eu me organizei melhor e pretendo participar das próximas também. Que bom que você chegou, Cristina. Bem-vinda. Obrigada. Oi, eu sou a Pamela, também sou assistente social do Ministério Público, trabalho junto com a Janaína, na assessoria de perícia e acompanhamento de política pública, que acompanha as regiões de Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Braslândia, Ceilândia. Essa é a primeira reunião que eu vou participar. Entrei no grupo, acho que semana passada, se não me engano, e pretendo participar das próximas também. Bom, bem-vinda, Pamela. Seu microfone está fechado, Janaína. Então, eu sou Janaína, assistente social do Ministério Público, também trabalho na assessoria de perícias e acompanhamento de política pública, é um setor novo também lá no MP, né? E é um prazer, né? Estar no grupo e continuar. É o segundo encontro, acho que é o terceiro, na verdade, que eu participo. Aí, nos próximos, acho que é a Pâmela que vai seguir na discussão. Só informando que o Pedro, que vai participar, que ele estava aqui, ele disse que ia atrasar uns 10 minutinhos, né? Imagino que ele esteja prestes a entrar, tomara. Porque a nossa reunião tem um teto para... Geralmente a gente está indo até às 13, né, Janaína? Eu acho que é um tempo assim, que otimiza, né? Não fica muito cansativo e também dá tempo de discutir bastante coisa. Será que você poderia... Tem também o Everardo e a Roberta, né? Para se apresentarem. Mas eu queria te pedir, Janaína, se você poderia, depois das apresentações, falar um pouco, trazer um pouquinho do que foi discutido nas últimas reuniões e como, né, como chegamos até a participação do Pedro,
para as meninas que estão chegando hoje ficarem mais inteiradas também? Bom dia, Everardo, eu sou educador social e participo das redes aí para entender esse negócio. Mas vamos lá. Bom dia, desculpa estar sem vídeo, mas hoje deu problema aqui, quase que eu não consigo falar. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou nutricionista, sou conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, nessa nova gestão, depois que foi fechado os conselhos, né? Começou agora uma nova gestão, 2021 a 2023. Também sou servidora da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, ligada às sedes. Estamos aqui para somar, né? As discussões nesse eixo estão sendo bem produtivas. Nessa reunião, infelizmente, eu não consegui trazer ninguém para falar da questão do orçamento e a questão das hortas, peço desculpa, mas eu penso que terá oportunidade nas próximas reuniões e eu estou fazendo esse contato. Então, bom dia. Pedro acabou de chegar, então acho que seria um ótimo momento, né, Janaína, para você fazer essa introdução a ele. Beleza, espera aí só um pouquinho, tá? Oi, Pedro. Bom dia. Então, gente, no último, a gente, né, eu participei de, quando eu entrei, o grupo já estava funcionando, né? Mas as discussões que a gente trouxe, né, iniciou das que eu peguei, então foram discussões relacionadas à insegurança alimentar, ao funcionamento dos CRAS, né, que foram alguns problemas apontados em relação ao funcionamento, a demanda reprimida que existe nos CRAS, no primeiro atendimento, a Roberta, no último encontro, ela apontou a questão do prato cheio, né, falou sobre o prato cheio que explicou para a gente um pouco, né, do funcionamento do prato cheio, e que também existe uma demanda reprimida, mas é uma demanda pequena, né, considerando as demandas que nós temos, né, e ela, assim, sempre a gente, historicamente, na assistência, né, falando dos benefícios eventuais também, foi uma coisa pontuada, vieram duas, uma pessoa falou do CRAS PSU e uma outra falou de São Sebastião, né, com uma demanda reprimida muito alta, né, de 10 mil, 13 mil, eu entendi 13 mil, mas a Patrícia tinha entendido outro número, então a gente tem que ver qual é realmente essa demanda para o primeiro atendimento, o que repercute lá no prato cheio, porque a gente não sabe exatamente qual é a demanda que se tem para o prato cheio, já que essas pessoas estão esperando esse primeiro atendimento. E tudo esbarra no recurso financeiro, né? A Roberta trouxe que nós temos aí uma previsão de atender 40 mil famílias até o final do ano, mas também depende de recurso financeiro, depende de como que... Mas a gente, alguém, né, algumas das assistentes sociais que falaram do CRAS, trouxeram problemas relacionados aos benefícios eventuais, que estão também, né, que dependem de recurso financeiro também, que dependem de uma melhor, né, se falou numa melhor organização desses benefícios, porque a forma como é paga ainda é um pouco arcaica, né, se a gente pensar que hoje tudo é modernizado, né, tecnologicamente falando, então isso dificulta, isso atrasa, isso emperra. Houve também um outro problema apontado, foi a questão dos recursos humanos na secretaria, que ainda são insuficientes para atender essas pessoas que estão em insegurança alimentar.
né, já que elas não conseguem esse primeiro atendimento lá na ponta, né, como que essas pessoas que estão em insegurança alimentar serão atendidas, né? Então, a gente tem aí um problema de recursos humanos. Uma outra questão apontada é a questão do trabalho que, durante a pandemia, o trabalho ele foi preferencialmente, né, remoto e excepcionalmente presencial, e agora é preferencialmente presencial e excepcionalmente remoto. Foi isso que foi trazido. Isso, e não se sabe até que ponto isso também vai impactar no atendimento das pessoas que estão em segurança alimentar. Por quê? Porque uma avaliação que se tem, né, eu acho que a gente sempre ouve, né, que com o atendimento remoto, essas famílias elas têm condições de ser atendidas um número maior, né? Facilita o deslocamento, a acessibilidade acaba, né, você tem uma acessibilidade maior ao serviço, porque não tem tantas barreiras, não tem dificuldade para chegar no serviço, não tem, se ela não tem dinheiro, ela vai conseguir, de repente, acessar. E isso foi pontuado como, de repente, não se sabe até que, né, ainda é uma coisa que não a secretaria ainda não tinha definido como que seria isso, né? Pelo menos foi o que ficou na reunião, tá? Isso foi o que foi trazido. E aí a gente pensou, o que a gente pensou? Já que tudo depende de recursos humanos, ou depende de recurso financeiro, né? Para contratação de pessoa, para financiar esses benefícios eventuais, né? Para financiar o prato cheio. A gente propôs que se pudesse entender melhor essa questão do orçamento, da assistência, para que a gente possa, inclusive, propor ações que sejam realistas, né? Que sejam de acordo com, ou que a gente possa propor ações que também falem dessa questão do orçamento, que a gente tenha clareza desse orçamento, da execução do orçamento na secretaria. E aí eu me lembrei que eu até falei antes de pesquisar sobre isso, tá? Mas ainda bem que deu tudo certo, né, Pedro? A Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que dentro do Ministério Público é o setor, é a unidade que cuida da política de assistência como um todo, né? A gente não tem uma promotoria específica, mas a Procuradoria, ela que acompanha a política de assistência quando tem demanda, né? Não é nada contínuo, mas com a força-tarefa isso começou, e aí foi nessa força-tarefa que a política de assistência foi desvelada, né? Todos os problemas, que política é essa, a importância dela, né? E aí a gente trouxe essa força-tarefa, acabou dando visibilidade a essa política, né? Tanto é que a gente tem promotores que já têm um discurso, né, da importância dela, do que mudou. E aí foi feito um estudo, né, que gerou, inclusive, uma nota técnica, e o Pedro vai poder explicar isso melhor, um estudo sobre o orçamento da política de assistência. Então, o Pedro conseguiu fazer um apanhado, né, de 2018, Pedro me corrija, tá? 2018 até 2021, que não acabou ainda, mas então a gente tem só, não dá para fechar 2021, mas tem, e gerou uma nota técnica, um documento que inclusive está de acesso público, qualquer pessoa tem acesso, e aí o Pedro vai poder falar um pouquinho desse orçamento, do que ele observou durante esse estudo e que pode nos ajudar a definir, a propor ações que casem, né, a questão do orçamento com a questão da insegurança alimentar, né, porque tudo depende de uma vontade política, da priorização desse tema dentro da política, né? Então é isso. É com você, Pedro. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Então, só corrigindo o que a Janaína falou, a nota técnica foi sobre 2020 e o ano de 2021, né, até o período da nota.
tem uma menção sobre 2018 e 2019, porque o acompanhamento da assistência social a gente já tem feito através de outras notas ao longo do tempo. Então, a gente vai aperfeiçoando. Então, assim, tem uma menção sobre algumas coisas de 2018 e 2019. Mas o trabalho em si é 2020 e 2021. Bom, eu não sei, Janaína, você quer colocar a nota para... Eu não sei quem teve acesso, se você quer colocar a nota e eu... Desculpa. Eu não estou escutando. Tá no Escutei. silencioso, já. Tá. Thaís, se eu colocar lá no grupo, você consegue projetar? Deixa eu... Sigo, sim. Eu vou tentar por aqui. Ixi. Bom, vocês querem, eu posso ir falando? Vocês querem esperar que eu coloque? Pode Vocês falando, preferem? Pedro. Eu acho que pode Tá. falando, né? Ganha tempo. Então, a ideia da nota técnica é sobre o programa assistência social. O programa assistência social no PPA, ele tem um código e ele está espalhado em diversas unidades orçamentárias. Então, assim, a ideia foi buscar todos os programas espalhados em todas as partes do orçamento do GDF. E aí, a nota técnica tentou evidenciar esse orçamento por diferentes óticas da despesa. O que é o principal ponto? Que eu até já conversei com a Janaína. Existe uma... bom, ótimo. Pode ir até descendo. O principal ponto foi que, falando de 2020, porque 2021 a gente ainda está no... Algumas análises ficam prejudicadas, porque a gente não pode chegar no meio do ano e falar que o valor não foi executado e tem uma obrigação de execução, porque esse valor pode ser executado até dezembro. Então, a gente entrar em 2021 é mais complicado fazer algumas análises. O melhor é esperar terminar o ano. Mas, assim, caminha para algumas coisas que acontecem em 2020 já. Sobe. Pode descer, pode descer. Essa primeira parte calma aí. Pode subir um pouco, descer um pouco mais. Não. Ixi. Acho que o que está aqui é a nota do prato cheio até. Essa nota que está aí, não é a da assistência social, Janaína. Vou mandar outra, então. A do prato cheio até posso falar assim, por alto, já que botou essa do prato cheio, o ponto que eu conversei com a Janaína é o seguinte: esse programa de transferência de renda e do prato cheio, tem 2 programas de trabalho. Em relação à execução deles, o orçamento ele foi executado praticamente todo o dinheiro que estava disponível. Então, por esse lado, em relação ao valor que estava disponibilizado para o gestor, ele foi de fato executado. Então, assim, por essa linha de que tem um valor para ser gasto e não está sendo gasto, não é o caso do benefício do prato cheio, do programa prato cheio e da transferência de renda. Esses programas estão ok em relação a esse ponto, né? Aí a Janaína até explicou que tem uma demanda reprimida, então, por outros pontos, pode
pode ir por outra linha, né? Mas pela linha de execução, tá ok. Aí depois você bota aí a outra nota, tá? Já botei, já, no grupo. Ah, já? Tá, ok. Então, voltando à questão da nota, foi tentar mostrar por diversas fontes. O que já deu para ver no começo é que em 2018 e 2019 já tinha sido destacado a baixa execução de fontes de recurso de assistência social. E 2020 e 2021 continuou. Então, assim, deixa eu ir até não é na primeira tabela, vai ser na tabela 4, eu acho, que a gente vai ver isso. Passou, acho. Isso. Ó, essa tabela 4 é interessante. Ela é por fonte de recurso. Tem duas fontes de recurso aqui, a 358 e a 158, que são fontes de recursos específicas do sistema de assistência social. Elas estão com execução muito baixa. Isso a gente está falando de 2020, né? Então, ano encerrado. Vocês podem olhar aí que tem 23 milhões na 358, 23 milhões e 700 mil autorizado e tem empenhado só 11 milhões e 700 mil. Aí na 158 temos 36 milhões e 300 mil, 315 mil, e tem só 20 milhões empenhado. Então, assim, são valores altos, né? No total aqui, falando de todas as fontes, que foi o resultado final, o principal, o orçamento da assistência social 2020 teve autorizado 398 milhões e 343 milhões executados, ou seja, tem mais ou menos uns 55 milhões aí que não foram executados dentro do orçamento da assistência social. Sim, é um valor bem grande, considerando que vocês têm a demanda, né? Tem atividades a fazer, investimentos, pessoal, investimento, todas essas, ainda mais em período de pandemia, né? Então, assim, é um valor bem relevante. Eu até olhei ontem sobre... Desculpa, você me explica essa porcentagem aí, que eu não estou entendendo ela, se ela pode dar 100%? Tá. Essa porcentagem, na verdade, ela é só o que representa a fonte de recurso em relação ao valor total, não é o que foi empenhado, não. Então, assim, do que foi, quanto representa a fonte de recurso perante o total. Então, assim, fonte 100, orçamento ordinário não vinculado, fonte de recurso. Esses 261 milhões representam 76% do total do orçamento. É só mais no sentido, não é em relação ao que foi empenhado aqui, percentual, não coloquei, eu só coloquei o quanto representa essa fonte perante o todo. Cada fonte. É mais... Obrigada. Deu para entender? Sim. Pedro, e o que é o ordinário não vinculado? Desculpa, que eu sou bem leiga mesmo. Ela é uma fonte de recurso que quase todas as... eu acredito que ela seja uma fonte de recurso livre, assim, do GDF, de disponibilizar. Quase todo o recurso de todos os programas vem dela. Isso é normal, não é só da assistência social. Então, é uma fonte que o GDF tem mais... Eu acho que ela é uma fonte livre, assim, sabe? Que não tem uma destinação específica. Então, o GDF usa ela para distribuir para todas as secretarias, para todos os programas. Ela... Assim, não sei se é um... Isso não é um problema, o fato de ela ser a maior. É o normal, pelo que eu já vi das outras fontes. Só é estranho que a fonte de recurso da própria assistência social tenha baixa execução. Inclusive, a ordinária não vinculada também tem uma execução baixa, né? Então, também é questionável. Isso já vem de 2018, já, pelo menos até a parte que eu olhei, né, que foi de 2018 para frente, que eu vi os pareceres, as notas técnicas, já vem com esse problema de execução. Eu não fiz essa pesquisa, mas pelo que eu vi, pelo menos em relação ao Fundo de Assistência Social, que tem... Depois você pode voltar na tabela 1, por favor?
na fonte de assistência, no Fundo de Assistência Social, aí aqui essa primeira tabela é como ele é distribuído nas unidades orçamentárias, que aí são secretarias ou fundos, da onde vem o recurso, como ele vai distribuído os programas dentro da assistência social. Aí aqui você vê que tem baixa execução nas sedes, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em relação ao autorizado e empenhado, e tem também baixa execução no Fundo de Assistência Social. O Fundo de Assistência, que é o segundo aqui, o Fundo de Assistência Social, pelo que eu vi da regra dele, ele, quando o saldo não é utilizado, o saldo deve passar para o ano seguinte. Agora, eu não sei te dizer se isso está acontecendo. Eu não fiz essa pesquisa. Eu fui pesquisar qual era a regra do fundo, assim, e verifiquei isso. Então, é um ponto a se verificar depois, né? Isso não foi feito nessa nota técnica, para ver se o saldo realmente está acumulando para o ano seguinte, porque uma coisa é ele não ser executado e outra coisa é ainda não pegarem o saldo dele e utilizarem para outra política pública que não da assistência social. Aí já estaria até fugindo da lei, né? E eu não sei se isso está acontecendo. Pode estar acontecendo, porque até conversei com a Janaína, no FAC, que é o Fundo da Cultura, tem acontecido isso. Eu não sei se é o mesmo caso do Fundo da Ciência Social, mas eles têm retirado recursos do Fundo da Cultura, também já é algo antigo, e têm repassado distribuído para outros setores, outros órgãos, outras políticas. Então, essa tabela 1 é mais para ver por unidade orçamentária. Então, assim, o orçamento aqui, os valores são os mesmos, ele é só uma ótica diferente. Vocês verem que é o 398 milhões no final e os 343 milhões executados. Tem uma tabela... Esclarecendo, então, essa tabela atual, ela é por unidade aonde foi executado o fundo. E a outra é de onde vieram os recursos. Seria isso? Isso, exatamente. É que aí a gente chama de unidade orçamentária, pode ser tanto secretaria como fundos, né? Então, é uma classificação só, mas em geral a maior parte é secretaria e fundos. Deixa eu ver, pode descer um pouco mais. Tem uma tabela que não está na parte principal do parecer, que está mais em... Aí, assim, eu coloquei também as entidades. Essa é a tabela das entidades? Não. Eu botei também a tabela de entidades beneficiadas que recebem os recursos para vocês, porque assim, no PPA existe um indicativo que o GDF tende a descentralizar a assistência social. Essa descentralização seria como delegar, né, transferir recursos para entidades do terceiro setor para fazer essas políticas. A Janaína levantou a questão de, já que existe vamos dizer assim, esse indicativo de política pública, verificar se nos anos anteriores se os valores têm crescido ao longo do tempo, já que o GDF indica isso. Então, assim, se ele está deixando de aportar recurso no CRAS, no CAPES, ele deveria estar aumentando esse valor ao longo do tempo no terceiro setor. Eu não fiz essa pesquisa, mas nesse caso aqui eu botei 2020 e 2021 os valores recebidos por essas entidades. Aí tem, acho que a de entidade tem uma parte que é só do fundo antidrogas também, que acho que são mais casas terapêuticas, também acho que tem uma tabela. Tem uma tabela maior também que está no anexo, que é a análise por programa de trabalho. Essa é interessante vocês, até para futuras notas técnicas que vocês forem solicitar, darem conseguem analisar como foi a execução detalhada dentro daquela unidade orçamentária, que é a da tabela 1, acho que é o anexo 1,
de cada programa de trabalho dentro daquela unidade orçamentária. Então, você começa a ter uma lupa ali no programa de trabalho. Aí vocês vão ver vários programas de trabalho que, às vezes, vocês falam, tem o programa de trabalho, mas não tem nenhuma dotação disponibilizada para o programa de trabalho. Então, não teve nenhuma execução, nenhum valor. E aí, talvez é algo a se cobrar, né? Por que tem o programa de trabalho e não tem recurso disponível para ele? Outro ponto que é dentro daqueles 55 milhões que não foi executado em 2020, vocês vão ver vários programas de trabalho com a dotação autorizada aqui, separada pelo programa, e o valor que foi executado. Então, aqui, ó, até a parte que você está aqui, por exemplo, o 41 tem 500 mil disponibilizado e não tem nada executado, não tem nada empenhado. Então, assim, por que não foi empenhado? Não tinha um projeto para executar? Que, assim, tem algo a se cobrar, né? Por que tem o valor? Os dois casos, né? Eu acho que porque não tem valor em alguns, em vários, não tem nem dotação disponível, e por que nos que tem dotação disponível não foi executado, mesmo tendo, às vezes, aquele problema que vocês alegam, né? Pedro, deixa eu só, por exemplo, nesse exemplo que você está dando, porque ele destrincha, né, qual que é por exemplo, nesse proteção social especial, esses 500 mil seriam investidos em outros serviços, que é a rubrica, né? Outros serviços e de terceiros e pessoa jurídica. Aí você tem 500 mil. Essa é uma classificação de elemento, na verdade. Eu não sei se já estava pré-definido o que seria isso. Talvez é uma classe, como não teve nenhum gasto, então fica até difícil de saber se era para isso mesmo. Pode ser um indicativo que era para essa parte aí. Você tem aqui, né? Esse que você até marcou, Serviço de Tecnologia da Informação. Às vezes era para algum gasto ligado a investimento nessa área, mas o principal é o nome do programa mesmo. Outra coisa também que pode ser cobrada, às vezes, assim, às vezes o programa de trabalho, o nome não é tão transparente sobre o que significa aquilo ali também. Às vezes cabe também cobrança em cima do gestor sobre em relação ao nome do programa ser mais detalhado, que ficar mais claro, sabe? Às vezes fica muito genérico e não dá para entender bem o que é aquele programa de trabalho. Acho que é um problema também que tem muito na Secretaria da Mulher também, acho que tem esses problemas de entender o que aquele nome significa, qual que é o projeto dentro daquele programa de trabalho. Aí, acho que por último, pelo menos assim, 2020, eu tô falando de 2020, depois o 2021 vai seguir a mesma linha. Assim, a gente iria entrar nas mesmas questões, a gente depois pode até olhar. Tem uma última tabela lá em cima, que é sobre, acho que até vocês me questionaram em uma outra reunião sobre investimento. E aí a gente deu destaque para essa questão do investimento, acho que é a tabela 5, lá no começo, na primeira parte. Pode descer, pode descer. Ela fala sobre o investimento, o percentual do que está separado para investimento. Pode descer mais, pode descer mais. Não é a tabela 5? Não, é outra. Eu falei errado o número. Pode descer, vai ser a última tabela de 2000. Essa daí, sobe. É a anterior. É a 10, não é a 8. Essa é só para vocês verem sobre investimento, o que é disponível, o que está separado para investimento no orçamento da assistência social, né? Só 3%, o que também acho que é até normal perante os outros programas que eu já vi. Sempre o investimento é um valor percentualmente pequeno perante despesa de manutenção, de folha, de pessoal, de outros gastos. Só que, se vocês verem aqui,
desses 3%, que são 18 milhões, só 8 milhões foi executado. Então, assim, é muito baixo a execução de um percentual já baixo de investimento. Estamos falando aí de quase 10 milhões de valor que não foi executado e que estava destinado para investimento. Mas, Pedro, aqui a gente tem o valor total, né? Por exemplo, a gente está pegando outras secretarias aqui, ó. A gente tem a Secretaria de Justiça e Cidadania, aí o Fundo de Assistência Social, e, na verdade, a gente vai pegar esses dois valores aqui, né? Que é o Fundo de Assistência Social. Não, porque, como eu expliquei, acho que talvez não tenha É porque ficado tão claro. o O código programa, ele é espalhado em... Ele não tem uma secretaria específica. O fato de... Tudo bem, o Fundo de Assistência Social, ele tende a ser todo do programa Assistência Social. Ele deve até ter uma destinação por lei já obrigado para isso. Agora, nada impede que a Secretaria de Saúde tenha programas de trabalho da assistência social lá dentro. Então, por isso que lá no começo tem até casa civil aqui, são programas que têm o código da assistência social. Fiz a pesquisa pelo programa temático assistência social. Então, dentro daquele número que está lá no anexo 1, que é um número grande, tem uma parte dele que é esse programa aqui, ó, esse número aqui, ó, 6228. Se você for aqui em cima no parágrafo, você vê que se você for fazer a pesquisa, eu fiz a pesquisa pelo 6228, que é um programa que o próprio PPA já indica que tudo que tiver esse código é da assistência social. Então, assim, vai estar espalhado mesmo em outras... Essa parte do orçamento aqui da Secretaria de Estado e Justiça é um pequeno pedaço do orçamento deles de assistência social, é bem maior do que isso. É só Casa Civil, 2 milhões, isso não é nada perto do orçamento deles. Aí até, já falando... Eu acho que você podia explicar para a gente, assim, para as leigas, bem leigas, né? Eu sou das artes, por exemplo. O que é um programa temático assistência social dentro, né, da esfera do governo e o PPA? Se você puder só esclarecer esses termos. Tá, vamos lá. O PPA é o programa do planejamento de 4 anos do governo, de orçamento. A gente tem três orçamentos, tem 3 partes do orçamento. Aí tem o planejamento de 4 anos, que o governo faz quando ele entra para ser executado. É um planejamento de médio e longo prazo, que eles chamam. Tem a LOA, que é o orçamento anual, então, e tem a LDO, que é as regras para fazer a LOA, vamos dizer assim, que são publicados todo ano a LDO e a LOA. A LOA e a LDO, elas têm que seguir mais ou menos o que está no planejamento de 4 anos do governo. Então, tudo que está lá no PPA, ele é um direcionamento. Então, o governo, ele bota lá, às vezes, o Programa Temático Assistência Social, ele tem que ter... a gente tem um planejamento tem que atender tantas pessoas no ano de 2023, 2022, e aí a LOA e a LDO são a parte de execução daqueles planos que estão no PPA. Em resumo, é mais ou menos isso. Todos tratam de orçamento. Qual foi a outra pergunta? Foi sobre o programa temático. Então, aí no PPA tem os programas temáticos. Os programas que o governo bota lá. Programa temático saúde. E aí ele vai destrinchando tudo o que ele quer fazer para atingir aquelas metas de saúde. Ele quer construir 10 hospitais. Aí ele cria tantos programas de trabalho para tentar disponibilizar orçamento para executar aquele projeto de construção de hospital e manutenção. Aí contratação de pessoal. Então, assim, ele vai quando ele bota um programa temático, ele depois vai elencando tudo que ele quer dentro daquele programa, todas as metas e os programas de trabalho são a forma que ele quer chegar naquela meta do programa temático. Não são, se você for, depois vocês forem no portal Transparência, tem as áreas principais lá, logo na visual, assim, logo quando você entra no portal Transparência, de quais são as áreas de programa do governo, assim, saúde, educação, assistência social, acho que transporte também. Tem algumas áreas desses programas temáticos. O programa, aí ontem eu estava até olhando também, conversei com a Janaína,
por curiosidade, qual é o orçamento do GDF? Deixa eu até abrir essa planilha aqui. O orçamento do GDF perante um ponto também interessante. Essa não está no relatório aí. Quanto significa a assistência social perante o total de despesas do GDF? Esse valor de 398 milhões, que nem foi o executado, né, foi o autorizado, eles representa, dentro da despesa do GDF, 2%, 2,2% no ano. Então, assim, se você pensar que é um valor... Tudo bem, pode ter políticas de assistência social espalhadas dentro da saúde, da educação, do orçamento da criança e adolescente também, mas é um valor baixo, né, percentualmente, o valor disponibilizado para assistência social. E dentro desses 2%, o que é executado ainda deixou de ser executado, né? E em 2021, o parcial, até agora, está 1,35% do que representa o orçamento da assistência social perante o todo. Assim, é só curiosidade, né? Talvez seja um argumento a mais para por que não executar o que já tem, que já é pequeno percentualmente, né? É mais, acho que nessa linha mesmo. Ô, Pedro, desculpa, você pode repetir esse pedacinho aí que falhou aqui para mim? Não, então, eu estava falando sobre a execução, o quanto representa o orçamento da dotação autorizada do programa temático assistência social no total de despesas que foram empenhadas do GDF no ano de 2020, né? 2020 e 2021. 2020, o total do orçamento perante as despesas totais do GDF representam 2%, 2,2%. Em 2021, esse valor está em 1,35%. Lógico que deve mudar, porque ainda não encerrou o ano, mas deve ficar também ali na casa dos 2%, eu imagino também. Deve seguir, até pelo valor que foi disponibilizado, da dotação do orçamento de 2021, acho que é um valor próximo do de 2020, não muda tanto. E as despesas também, imagino que as totais do GDF não devem alterar tanto. Então, assim, é mais o ponto do argumento dessa questão de você tem um percentual baixo e dentro desse percentual baixo não está sendo executado ainda. Acho que, assim, em resumo, assim, se a gente for entrar em 2021, a nota, vai quase que se repetir os mesmos enfoques, sabe? A mesma distribuição. A diferença é que a gente está no meio da execução, mas é algo bem parecido de não execução. Provavelmente vai chegar no final do ano com baixa execução em alguns programas de trabalho. Acho que são até as mesmas secretarias, a SEDES e o FAS, que vão estar com baixa execução. Bom, acho que assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Em resumo, é isso. Muito obrigada, Pedro. Foi muito, muito enriquecedor. Vou finalizar aqui o compartilhamento de tela, mas esse documento está lá no grupo, gente. Então, quem quiser depois, né, baixar para analisar com calma e entender melhor. E eu achei fascinante, assim, ver como que cai por terra o discurso da falta de dinheiro, né? Porque muitas questões que a gente apontou, os problemas que a gente viu, poderiam ser executados, e aí resta a dúvida em qual instância de gestão que esses recursos estão ficando travados, né? Caneta de quem ali que faltou assinar para fazer executar? Exatamente isso daí que você colocou. Por que tem ali a dotação, né, do projeto básico e não foi executada? Porque, né? Então, vamos ter aí muitas questões para desvendar adiante.
A Roberta também levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Roberta? Quero sim, o Pedro. Pedro, eu fiquei muito curiosa, você que fez essa nota técnica, levantou esse estudo, parabéns aí, viu? Como a Thaís falou, foi muito esclarecedor mesmo. Eu fiquei na dúvida no seguinte, eu ainda não li toda a nota técnica, né? Mas aqui está falando de onde vêm essas fontes, mas quem empenha isso? Quem faz o empenho? Quem solicita? Por que que há esse percentual tão grande de recurso não empenhado? Aonde você conseguiu, nesse estudo que você fez dessa nota técnica, você conseguiu chegar no gargalo? Como a Thaís falou, onde que está isso? Por que que não chega esse recurso até a população? Por que que sobra esse recurso? Você conseguiu? Você tem ideias? Você tem como sinalizar isso? E outra, já que esse recurso aqui sobrou, não foi empenhado, quem é que sabe que tem esses recursos, que tem o prazo para fechar o ano e se não usar, ele é estornado? Quem é que... Isso agora está mexendo muito, né? Estou provocando aqui a gente para a gente pensar, né? Diante da situação que nós estamos vivendo no Distrito Federal, de tanta população, de tantos indivíduos vulnerabilizados pelo sistema, então eles não têm acesso aos seus direitos e a gente está vendo que está sobrando. Aonde é que está o problema? Você que estudou isso. Ou será que ainda não chegamos aonde está o problema? Obrigada. Na verdade, não chegamos nessa resposta. Mas, assim, vendo pelos outros, o que eu acho que é o caminho? O melhor caminho, assim, pelo que eu vejo na PDDC, como faz quando a gente identifica esse tipo de coisa. Você não vai judicializar isso no primeiro momento. A ideia é você oficiar as secretarias que estão com esse problema e perguntar para o secretário, para o responsável, por que que tem esse valor e não foi executado. Eu acho que é o melhor caminho. Questionar, botar isso em números, né? Olha, a gente identificou que não teve 55 milhões, não foram executados. Por que não foi executado? E aí esperar o que vem da parte deles. Pode ser por mais de um motivo. Pelo menos na questão do FAQ, e eu boto aqui essa analogia, mas eu não sei se é a mesma coisa. E é mais porque eu estava estudando recentemente o caso deles. Porque até a forma de arrecadação do fundo é diferente. Mas no FAQ existe um problema que é quando para você fazer você tem um recurso disponível e a partir do momento que você tem um recurso disponível, você pode fazer um edital para contratar artistas, para distribuir esse dinheiro via edital, né? Para você apresentar os projetos e poder receber os recursos. Eu não acho que é exatamente a mesma coisa na assistência social, mas deve ter também casos que você precisa fazer a licitação e tudo, e esse recurso precisa estar bem, talvez disponível em um determinado período de tempo que seja possível para o gestor fazer esse edital, essa licitação. No caso do FAQ, às vezes o GDF bota o recurso no final de dezembro. Eles botam lá 27 de dezembro, já aconteceu, pelo que eu estava lendo lá, eles botaram 27 de dezembro o recurso, e aí o gestor ficou praticamente travado para fazer qualquer edital, porque o recurso só ficaria até o final de dezembro. Então ele bota lá 27 de dezembro o recurso, como que ele vai fazer um edital e contratar e distribuir esse dinheiro em 3 dias do ano? Não estou falando que é a mesma coisa no... Para melhor essa analogia, Pedro, quem que é essa pessoa que bota o recurso no dia 27 de dezembro, entendeu? Quem que disponibiliza, que toma essa atitude de disponibilizar no dia 27 de dezembro? Quem que é responsável, de quem que é a responsabilidade por isso? E só para a gente entender. Não, eu acho que nesse caso é a Secretaria de Economia, o Tesouro do DF, que deve ser o principal pelo repasse para a Secretaria. Agora, por que que ele fez, assim, se o gestor, eu não sei se o gestor cobrou antes, eu não sei, entendeu, também, eu acho que tem aqui nesse caso
da assistência social, minha impressão é que também tem responsabilidade do gestor se tem o programa. Às vezes tem um recurso, eu não olhei em qual momento do ano estava esse recurso, mas me parece que existe o recurso autorizado e não foi executado. Pode ser um próprio problema da própria secretaria, do próprio... Vamos pegar aqui no caso das sedes, pode ser um problema das sedes, da secretaria das sedes mesmo, de ter o recurso e não executar. Não, pode não ser essa questão de não tinha um recurso e pode ser uma falta de planejamento para executar aquela política. Eu acho que é mais nessa linha das sedes. Do FAS eu já não sei. Pode ser que tenha já mais relação do FAS com o FAC, se é alguma coisa mais política, de segurarem o recurso e alguma coisa assim, mas das sedes talvez seja mais responsabilidade do gestor do que da Secretaria de Economia, da própria secretaria para não executar esses recursos da assistência social. Então, assim, mas assim, eu tô falando por achismo, eu não sei te dizer se essa é mais uma opinião, não é tipo, eu tenho certeza dessa resposta, não. Pedro, nós estamos aqui falando num ambiente de rede. E a rede, ela também faz esse controle social, né? Ver aonde está sendo destinados os recursos. Como a rede pode interferir nisso? Como que a rede pode ver isso com antecedência? Para que o recurso, como você falou, não chegue na prorrogação do segundo tempo. Né? Como que nós aqui, como que a rede pode ter acesso a isso e cobrar até? Para que não aconteça toda essa nota técnica que você está mostrando para a gente, que o recurso está voltando. O que você sugere que a gente possa, onde que a gente pode buscar isso para que a gente tenha esse controle social, ver onde está sendo realmente usados os recursos, para ver se os recursos realmente estão sendo usados. O Everardo também levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta para o Pedro também, Everardo, e ele responde no bloco? Na verdade, eu queria fazer uma fala um pouco sobre a questão dos recursos, da decisão. Eu acho que, se o Pedro permitir, aí eu queria fazer um comentário sobre o estudo. Então, acho que ele pode responder a Roberta primeiro e depois você faz o comentário, pode ser? Para não perder o fio da meada. Tá, claro. Eu não sei nem se ficou uma pergunta da Roberta, talvez tenha ficado depois. Se ficou, Roberta, você me pergunta novamente. A pergunta que ela fez foi como que a rede pode intervir, de que forma que a gente pode atuar para prevenir e sanar essas questões. Não, eu digo da outra vez que ela perguntou, acho que ela fez 2 perguntas e eu não me lembro da segunda. Depois, se tiver, ela me pergunta novamente. Então, Roberta, sobre esse ponto de como a gente pode fazer, eu acho que é divulgar, né, o trabalho, a nota técnica para vocês se irem se familiarizando e até entrar na parte específica lá do anexo dos programas de trabalho para começar a identificar quais são os programas que não estão com execução ou nem têm valor disponibilizado. E aí a gente até pode fazer futuras notas já mais enfocado no detalhando, sabe? Entrando mais nos problemas, identificando isso melhor. E tem um ponto que a gente pode, sim, eu acho que para os futuros, né? Para o corrente para os futuros, que é a LDO e a LOA, como são anuais, elas são decididas no ano anterior. Tem os prazos específicos do orçamento do ano que vem. Inclusive, eu acho que já até passou da LOA essas discussões. Essas tem uma parte que é de audiência popular, que é uma audiência pública. São todos hoje você pode ver é aberto lá os vídeos no YouTube e tem uma parte de audiência pública. Talvez faça parte não sei, da promotoria, do psicossocial, assim, os representantes, né, dessa política participarem dessas audiências para levar esses dados e para cobrar, né? Isso, eu acho que isso acho que é uma das formas de tentar mudar isso, né? Daqui para frente, tanto para acho que
talvez consiga aumentar o percentual da assistência social no orçamento, como para a questão dessa parte de execução, né? E fora a parte também que pode estar cobrando o gestor, acho que a parte do Ministério Público é estar sempre oficiando o gestor, o secretário, quando identifica alguma coisa desse tipo, para ele poder explicar, né? Ter o espaço para explicar e, caso não, se chegar a um ponto que tiver alguma identificação de má-fé, aí sim acho que iria para uma coisa de judicializar, mas eu acho que não é o melhor caminho judicializar. Mas acho que essa parte de participar dessas audiências públicas, de ir com alguns dados, né, algumas informações prévias, justamente para pressionar, né, cobrar essa questão do orçamento, acho que isso é um caminho, é um caminho. Acho que a Secretaria dos Direitos Humanos, acho que também está tentando ir para esse caminho também, eu acho, de participar das audiências e tudo, acho que tem um começo também, tem um movimento para esse lado, sabe? Acho que esse é a minha opinião, é o caminho que eu acho que é interessante. Cristina. Então, Pedro, só um minutinho, desculpa, Thaís. Então, Pedro, o conselho sobre orçamento é super importante para isso também. Não, eu só queria deixar claro, né, da importância do papel aqui da rede, nessa participação mesmo, em todos esses equipamentos, né, da gente ir adiante, né, discutindo. O Everardo vai falar agora, né, como que a rede está dentro de todo esse processo, e mais ainda a gente tomando essa consciência, né, da importância que a gente tem nesses mecanismos aí sociais. Obrigada, viu, Pedro? Respondeu sim minhas perguntas. E eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui já é um grande passo, a gente ter esse conhecimento, né, essa formação. E dentro das nossas unidades, como muitas pessoas aqui são servidores públicos, estão nos órgãos, nas secretarias, que a gente esteja atenta também para o planejamento, para a organização dos projetos, que a gente possa estar levando essas demandas às nossas gestões, né? Para que isso venha de dentro, que não precise chegar ao Ministério Público para oficiar para uma justificativa, mas que, de fato, sejam executados, né? É isso que a gente quer, que não precise judicializar, né? Porque judicializar por judicializar, o dinheiro já não foi gasto, a população não usufruiu dos benefícios e a gente continua na mesma. Obrigada, Pedro. Muito grata aí pela sua apresentação. Isso. Nada. Aí só o último ponto é essa questão que você falou. Também pode ser que vocês futuramente até tenham, não digo um setor, mas pessoas acompanhando isso com uma constância maior, né? Acaba que, por mim, assim, eu gosto de fazer esse trabalho. Não, é a minha função, né? Mas talvez por a PDDC ser muito acaba que o núcleo de orçamento lá são 2 pessoas que prestam serviço para todo o MP. Assim, tá disponível a prestar, né? Mas talvez a gente não consiga com só a gente atender toda a necessidade de vocês, né? A gente sempre vai atender o que vocês pedirem, mas talvez o próprio setor de vocês, o psicossocial, também precise dar atenção, né, constante a esse ponto. Acho que é um ponto interessante a se desenvolver. Não só o psicossocial, acho que várias promotorias, né, não é e aí eu acho que entra no que a Roberta falou, talvez conseguir algumas coisas antes delas acontecerem, né? É isso. Bom, depois também, se vocês lerem a nota técnica e tiverem alguma dúvida também, estou à disposição, né? Só falar, mandar e-mail, qualquer coisa eu respondo. WhatsApp, que seja. Obrigada, Pedro, pela disponibilidade.
Você deixa o seu contato para a gente, então, se quiser deixar no chat. Everardo, por favor. Oi, gente, bom dia. Pedro, obrigado aí pela contribuição. Bem, eu vou fazer mais uma observação, seguinte, há duas coisas que eu acho que é... A primeira coisa é que o orçamento, todos nós que trabalhamos com orçamento, nós temos a previsão orçamentária, nós temos a previsão para execução. No caso das sedes, infelizmente, historicamente, as sedes, né, sempre executou menos do que estava previsto, sempre. Né? Tem duas questões que são muito básicas, muito importantes. Quem acompanha as sedes há anos, aí, o Ministério Público, a Janaína acompanha também. Uma é a questão de ordem política, não tem uma execução na Secretaria de Infraestrutura, por exemplo, a execução é 100%, porque existe uma decisão, existe uma compreensão de que, por exemplo, o chamado capital produtivo, né, que é a economia produtiva que gera emprego, então o cara faz viaduto, faz avenida, constrói esse aí, constrói hospital de campanha no dia, derruba no outro, constrói no outro dia, isso aí tem recurso. Porque é isso que diz que gera emprego e mexe com a economia, que é o chamado atividade econômica produtiva. Isso é decisão política do governador, da Casa Civil e, evidentemente, como disse o Pedro, da Secretaria de Economia, porque tem. Agora, no caso da assistência, a distribuição de renda para essas pessoas não é investimento, porque você está lidando com as pessoas. Isso é um conceito, de como, isso é uma concepção de como gerir o Estado, a quem o Estado se coloca à disposição a partir dos recursos públicos para atender. Nós vamos atender o empresário da construção civil que faz um viaduto, né? Ou nós vamos atender 30 mulheres ou 30 pessoas idosas que não têm recursos, que não têm como sobreviver. Bom, é essa a decisão. Por isso que a previsão orçamentária, na lei orçamentária ela é X e a execução é Y. Se você tiver tempo, Pedro, e disponibilidade, puder nos fazer esse favor, compare a execução da Secretaria de Infraestrutura, para você ver se tem, e se é 2,2% do PIB. Veja a execução da Secretaria de Segurança Pública, dos 12 bilhões e 600 milhões de reais que é o orçamento da Secretaria de Segurança Pública. Veja se lá tem execução baixa. Não tem. Por que não tem? Que execução baixa? Porque interessa, por exemplo, a Secretaria de Segurança. Nós temos só para exemplificar, nós temos uma polícia que, por exemplo, se você bater um pedaço de pau, um porrete, quando aquele policial está fardado ali nas manifestações, ele não dói. É o Robocop mesmo, o antigo Robocop, não dói. Ela é anti-impacto. Isso é caríssimo. Você pode pegar um salário da polícia do Distrito Federal e pegar um salário, por exemplo, de um educador social no CREAS. Por exemplo, pegue aí para você ver a comparação como é. Então, se o Ministério Público fizer essas comparações, nós vamos ver a discrepância e o conceito de papel do Estado. Qual é a concepção que predomina no Estado? Assim é o FAC. O FAC, eu acompanhei o FAC desde o início e ajudei a fazer a LOC, a Lei Orgânica da Cultura, aprovada há 3 anos atrás, eu ajudei a fazer. E você vê o orçamento de 90 milhões, e dentro da LOC nós fizemos um conjunto de sugestões para que você investisse pelas regionais, as regiões administrativas, tanto e orçamentos pequenos de 40, 80, 70, 80 mil. Agora, os 90 milhões que o governo disse que vai dar para ser feitos editais do FAC, tem orçamento a partir de R$ 1.200.000. Como é que o cara uma pessoa executa R$ 1.200.000 na estrutural em 6 meses? Não tem a menor possibilidade de existir. Isso não tem chance. E não é porque essas pessoas são incompetentes, é porque isso é irresponsabilidade de quem fez isso. E poderia fazer editais, se a Secretaria de Desenvolvimento Social ela pode sim ter edital.
editais. Por exemplo, você pode fazer editais para a questão da população em acolhimento, por exemplo, que nós não temos. Nós temos aí uma luta, já faz pelo menos 3 anos, uma luta incessante do Instituto Inclusão, para que haja acolhimento em pessoas, inclusive pessoas idosas. Até hoje não saiu esse edital. Né? Então, poderia fazer edital para que esse recurso fosse executado. A outra coisa, por exemplo, a questão... Eu sei que está tendo investimento, por exemplo, na questão de reforma de crédito de CRAS, mas, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento não teve uma incisão ou decisão política com o administrador do Paraná, que, por exemplo, não quer que o CRAS, possivelmente, até o ano que vem, se a Secretaria não tiver força suficiente para impor uma derrota ao administrador, mas como o administrador é aliado do governador, o administrador, por exemplo, não quer rever, prorrogar o espaço do CRAS no Paranoá. Possivelmente, se isso não acontecer, para o ano, o CRAS do Paraná não exista. Isso é uma política. Isso é uma decisão política. Isso não tem nada a ver com recurso, com dinheiro, não tem nada. Isso é decisão política de que o CRAS, por exemplo, isso é o administrador do Paranoá, que é uma pessoa do bombeiro, o Serginho, né, e que é um aliado exclusivo do governador, né, dentro do Paraná. Né? Então, é decisão política. Então, poderia fazer edital. E as outras coisas, claro que você tem. Né? Por exemplo, a Dolores me deu uma informação essa semana de que tem 5 ou 6 restaurantes comunitários agora servindo café da manhã. Isso é muito importante. Agora, isso não é política estruturante, que amanhã alguém acorda, chega outro governador, outro secretário e fala, não vou mais fazer isso, pronto, não quero mais dar café da manhã. Isso não é política estruturante. Né? Isso é uma política de governo, uma decisão política da secretaria, que eu não estou achando bom, porque o cara vai lá e toma um café com pão de manhã, sei lá, para não ver o café. Né? A Regina, acho que ela está aí, a Cláudia Regina da Samambaia, deve saber o café, como é que é. Né? Então, essa é a questão central. Agora, o que as redes podem fazer, Roberta? O que nós estamos fazendo é isso mesmo. Por isso que a política, por isso que nós estamos fazendo o terceiro encontro. É importante que as pessoas observem que o terceiro encontro ele vai nos ajudar, como disse a Thaís, a entender e ter um conhecimento, uma formação para sugerir políticas integradas, porque a política desintegrada, a política fragmentada que nós vimos, você também pode ter o recurso que tiver e pode até executar o recurso, mas ela não atinge o objetivo central, né? Que é fazer com que as pessoas que são alcançadas pelo Estado e precisam dessas políticas se sintam cidadãos, se sintam como um direito e não como um favor do Estado, do governador, da emenda parlamentar, do secretário, etc., porque tem muito isso também. A secretária de Justiça, por exemplo, passa o dia fazendo campanha, né? Fazendo casamento casamento coletivo, não sei o quê. Isso é dinheiro público. Mas por que faz isso? Porque é campanha. Cadê a política estruturante da Secretaria de Justiça? O Fundo do Idoso, por exemplo. O Fundo do Idoso tem 800 mil, acho que tem 800, não sei se era aí, se o valor agora é esse, depois pode até olhar, Pedro, se você puder. Não foi executado um centavo do Fundo do Idoso. Nós não temos uma instituição de longa permanência que nós temos pouquíssimo acesso a essas pessoas idosas que sofrem violência ou que não têm renda nenhuma, que não tem instituição de longa permanência suficiente com o envelhecimento nosso. Por isso que nossas conversas ela precisa estar sempre vista desse ângulo. Né? É necessário ter a política, é necessário integrar a política e é necessário executar os recursos. Para executar os recursos de forma eficiente, ela precisa ser uma política integrada de baixo para cima. Por que a gente fala tanto de baixo para cima do local? Por que a gente fala isso? E às vezes alguns colegas falam assim, mas é verdade, é difícil o mundo, se fosse fácil a gente estava, é difícil, mas ela precisa ser do local de baixo para cima, por quê? Porque ela encontra os equipamentos públicos, encontra os profissionais das áreas específicas, que é o capital humano que nós temos, e encontra uma sociedade civil vital. Então, a sociedade civil é protagonista, por exemplo, na questão das hortas, no nosso caso aqui, no nosso grupo, a questão das hortas, por exemplo. Quando você vê as pessoas fazendo a horta, e se nós tivéssemos... Eu, quando era
no final dos anos 70, eu dei aula de educação artística no Centrão da Gariroba, isso em 78, né? Tinha uma tal de PIO, que era uma prática, políticas, não sei o quê, era de fazer jardim, fazer horta nessa escola. Acabaram com isso. Se todas as escolas tivessem horta, se todas as pracinhas, né? E as áreas que são sem estar ocupada tivessem horta, isso facilitaria muito. Então, eu só estou dizendo isso, que a decisão política, Roberta, não é falta de, por exemplo, a questão da informação, da transparência, né? O próprio Pedro, que é o estudioso do orçamento, é que não sabe, que ele imagina quem nunca estudou orçamento, né? É a transparência. Os recursos, quando o CRAS, quando o CREAS não sabe qual é a demanda específica da questão do prato cheio, o CREAS, o coordenador do CREAS, não sabe o número exato, se é 32 pessoas, 50, 100, né? Quando ele não sabe isso, é falta de transparência. Não adianta ter 2.000 pessoas, você fala, mas essas 2.000 pessoas é a demanda reprimida. Só que eu não sei onde é que é essa demanda reprimida. Se é benefício, se é isso, se é aquilo, qual é o benefício. Não. O prato cheio, como o programa emergencial, tinha que ser mais transparente. E é por isso que, desde o início dessa conversa de prato cheio, eu venho dizendo a necessidade de descentralizar e de reuniões com a coordenação e a Secretaria de Desenvolvimento. Então, o terceiro encontro tem esse papel de ampliar o nosso olhar, o nosso conhecimento, e sempre pensando integralmente. E infelizmente, os recursos, eles não são executados na sua maioria, seus 100%, e não é falta de demanda, todos nós sabemos, ele não é executado porque, infelizmente, a decisão política não são para as pessoas, a decisão política é para algumas pessoas. E onde estão as algumas pessoas? No chamado capital produtivo, que é o capital produtivo que gera, que é a construção civil, transporte, por exemplo, milhões foi para a Secretaria de Transporte, milhões. Se eu não me engano, foi 100 milhões, né? Para a Secretaria de Transporte, né? E não tem para você tirar 2 milhões, 500 mil, 300 mil para fazer, por exemplo, um acolhimento para as pessoas idosas numa casa de acolhimento dessa qualquer, é um sacrifício. Era esse o comentário, mas foi ótimo saber que temos também, além do conhecimento específico nas áreas da assistência, temos mais um aliado, mais uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário no campo orçamentário. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigada, Everardo, pela sua contribuição. Acho que você tocou no ponto central, né, da questão, o X da questão, que é realmente o desafio, o grande desafio da rede, é mobilizar a base, né, envolver cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas estejam conscientes da importância de saber sobre orçamento, de saber sobre políticas públicas, para que a sociedade possa se envolver de fato na política, né? E não apenas assistir esse teatro sórdido. E você trouxe também a questão das hortas comunitárias, né? Que é o outro ponto, outro tema dessa nossa reunião. E a Cláudia está aqui com a gente. Você está ouvindo, Cláudia? Está online? Ela vai falar também, contribuir, né, falando sobre um projeto que já está em realização. E ela justamente veio, né, trouxe uma demanda lá para o nosso grupo, que foi um pedido de ajuda para estruturar um projeto para conseguir recursos, né? Então, acho que casou muito bem esses dois temas hoje, porque é um exemplo da realidade, né? Como que é difícil, como que a demanda existe, e às vezes para a gente galgar os passos até você chegar nesse recurso, são muitas barreiras, né? Na minha unidade socioeducativa, que é... Você está com seu áudio desativado, Cláudia, mas você consegue ativar ou você não vai conseguir falar com a gente hoje por áudio? Enquanto você se organiza, eu vou compartilhar essa questão, né, da Semi-Liberdade de Taguatinga. A gente tem um projeto de horta e a gente está executando com recursos da equipe,
servidores, principalmente do gerente, né? Ele é o que mais investe. E para conseguir um recurso para executar esse projeto, a gente tem que parar para escrever um projeto básico e ele vai passar por várias tramitações, várias instâncias, até chegar na instância de decisão, né? E às vezes isso leva muito tempo para ser decidido, muito tempo passando por trâmites burocráticos também. E aí acho que isso às vezes desmotiva, né? Quem está na ponta com tantas outras demandas. Cláudia, já pedi para destravar, viu? O seu chat. Acho que é você que tem que apertar o botão aí do microfonezinho. E eu queria compartilhar com vocês também uma questão mais poética das hortas comunitárias, que foi a minha experiência como estudante na graduação e moradora, né, como usuária da política de assistência social. Eu fui moradora da Casa do Estudante, né, que é um alojamento para jovens estudantes que não têm família no Distrito Federal e que não têm recursos. E lá havia um projeto de extensão que era uma horta comunitária. E como que isso impactou na minha vida, né? Porque a nossa alimentação era essa alimentação que a gente oferece hoje na unidade, né? Que vem uma suco de caixinha, uma fruta embalada, vários alimentos muito processados. E ter ali uma horta comunitária, uma fonte de alimentos in natura, né? E ter esse conhecimento de como gerar o alimento, de como produzir organicamente, de trabalhar o lixo orgânico na compostagem, né? Entender que a gente não precisa gerar tanto lixo, que a gente pode, nas nossas casas, fazer uma gestão mais consciente daquilo que a gente consome para reciclar, para colocar de volta os alimentos no ciclo natural das coisas, né? Isso foi profundamente transformador, impactou na minha vida. Então, é por isso que eu defendo e eu trago esse tema, porque eu acredito que com as famílias que são também público da assistência social, né, a gente pode trazer esse mesmo tipo de impacto mais integral, né, que não vai resolver só Cláudia, eu estou tentando mesmo resolver aqui, já pedi para te desmutar, mas eu não sei mais o que fazer, me desculpa. Vou te colocar como anfitriã, aí vamos ver o que você consegue fazer. Né? Aí só finalizando, então, essa minha fala, né, da importância da horta comunitária e da importância de como que isso pode impactar na política pública de uma maneira mais integral, quando a gente traz a questão da segurança alimentar e nutricional, né? E como que a produção dos alimentos está integrada também com a saúde do meio ambiente, e isso influencia na saúde das pessoas, como que pode colaborar para uma saúde emocional das famílias também, ter esse contato com a terra, ter esse contato com a natureza orgânica, né? E principalmente a questão dos venenos, assim, não consumir alimentos com venenos, eu acredito que já é um ganho importantíssimo para as famílias, para o planeta Terra, né, para todo mundo. Então, era isso. Queria fazer essa fala inspiradora, né, que seja uma forma de abrir caminhos para que a gente possa pensar como inserir essa questão dentro das políticas públicas. Cláudia, você já é anfitriã, agora é com você, eu não tenho mais o que fazer. Você está como anfitriã da reunião.
Vê se você não consegue colocar um fone de ouvido, você está no celular, no computador, como é que é? Eu acho que seria muito importante, muito interessante ouvir você também, né, para falar de um projeto que está acontecendo, assim. Você já tentou habilitar o seu microfone? Será que é problema de conexão, então? A Cláudia está dizendo aqui no chat, né, que não está conseguindo habilitar nem câmera, nem microfone. Então, não sei, gente, acho que a gente pode continuar. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma contribuição sobre essa questão das hortas, né, enquanto a Cláudia tenta se organizar? Tentar articular essas duas questões, né, de como levar essa visão mais integral, orgânica, de segurança alimentar para as políticas e para os orçamentos, consequentemente. Vocês estão me vendo? Ouvindo também, né? Estamos sim. Não, fico só pensando que, até aproveitando também que ele está tendo as conferências, né, agora, iniciou semana passada a primeira, mas que ainda teve que suspender, vai finalizar a semana que vem, que esse seria um projeto até interessante de levar para as conferências, né, assim, como, para poder até incluir mesmo, como um projeto, um orçamento. Eu acho que seria interessante, eu sei que é complicado, vocês estão já bem, assim, com bastante trabalho acima, né, do que bem acima, com bastante demanda reprimida, mas se pudesse escrever um projeto, sabe, compartilhar, até para que a gente que está nas outras redes, que não estão participando aqui, a gente possa levar também e apresentar para todas as redes, eu acho que é interessante. E nas conferências também vale a pena. Aí né, assim, você, Thaís, que já tem na unidade, a Cláudia, se vocês pudessem conversar também, escrever minimamente, assim, qual o projeto em si, o que precisa, né, o planejamento para esse projeto, para que a gente possa levar isso para as outras redes também, eu acho que vale a pena. E até apresentar, né, no final do encontro das redes também, deixar isso como uma documentação, acho que seria válido e ter uma forma de ampliar mais esse trabalho, né? Legal, Cristina. Obrigada pela sua sugestão. Eu também acho, não sei se dá para falar, Thaís, é que como a gente nesse grupo, nesse subgrupo, a gente precisa tirar ações, né? Eu acho que as pontuações do Pedro e do Everardo, né, foram interessantes no sentido da gente poder clarear melhor o que a gente vai propor como ação para levar para o terceiro encontro de redes, né? E quem desse grupo aqui estiver nas conferências de assistência, também levar essas discussões, né? Essas discussões do orçamento, né? E do que a gente pode fazer em relação ao controle social desse orçamento e cruzar, no nosso caso, que é o nosso eixo em segurança alimentar, fazer questionamentos sobre a execução orçamentária nos programas e na política de assistência como um todo, que vai repercutir, obviamente, né, nos programas voltados para que atendem, né, as pessoas com insegurança alimentar. Eu acho que a gente precisa só, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas assim, como sistematizar isso já para levar, já registrando isso para levar para o encontro de redes, né? E
realmente eu concordo com a Cris, é perfeita essa discussão para levar para as conferências de assistência. Pena que hoje a gente não tem ninguém do CRAS aqui, né, que pudesse acompanhar a discussão e, de repente, ir pontuando algumas coisas que estão acontecendo lá. Mas, enfim, é isso. Eu concordo com você, Janaína. Eu acho que esse ponto do orçamento não executado, né, é muito importante a gente levar para o encontro das redes. Agora me preocupa essa questão, assim, você falou da execução das políticas alimentares, né, e talvez eu acho que pela tabela que eu vi, da nota técnica, parece que elas estão sendo totalmente executadas. Então, acho que a questão talvez seria questionar as que não foram executadas e como que elas podem ser, talvez, realocadas, redirecionadas, né? Porque no FAC tem isso, quando uma rubrica de um edital não é totalmente preenchida, quando não tem projetos suficientes para receber aquela verba, a verba vai para um outro bloco de projetos, porque lá é dividido por tipos, né? Música, dança, teatro. E aí, essa realocação de recursos, né, também pode ser uma solução dentro dessa política de assistência social. E a questão dos editais, né, que o Everardo falou, é uma boa sugestão também. Fazer os editais para... Fala aí, Everardo. Eu acho que esse levantamento dos editais a partir das próprias redes, está entendendo? Porque, por exemplo, se você for na rede do Paraná, de Santa Maria, tem muita gente que tem projetos e trabalha com ações sociais e que não tem recursos. Tá? Então, a partir dessa experiência, como foi na LOC, que a gente distribuiu pelas regiões administrativas, nós podemos facilitar com que as pessoas façam editais que atendam essas pessoas que fazem trabalho nas regiões administrativas. A segunda coisa que eu acho que é para como... Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Tá. Sim, perfeitamente. Roberto, obrigado. Eu acho que uma sugestão interessante é o seguinte: a Secretaria de Desenvolvimento, qualquer secretaria, educação, cultura, saúde, etc., ela não pode executar menos do que 80% do orçamento anualmente. Se acontecer esse tipo de coisa, o gestor precisa ser responsabilizado. Você está entendendo? O problema é que não tem responsabilidade com o gestor nesse caso. Se ele executa 40%, então, beleza. Mostra a sua incompetência do ponto de vista de gestão e mostra também sua falta de interesse com aquela política. Então, é preciso que a lei garanta o seguinte: execução de orçamento precisa ser, no mínimo, 80% por ano. E não pode mandar, por exemplo, para o ano, o Pedro fez uma observação aí, eu estou lembrando aqui agora, para o ano, a partir de julho, por exemplo, julho, você não pode repassar recursos para ninguém da sociedade civil, porque tem a legislação eleitoral. Né? Então, se o cara não executar até dezembro agora, e se não executar até junho do ano que vem, acabou. Só em 2023. Você está entendendo? Então, eu acho que uma sugestão aí seria essa também, além da conferência, para que as nossas políticas, a partir do local integrado, elas levem em consideração essa palavra facilitação é só para me expressar, mas a adequação da realidade local para os editais. Facilitar não, mas é adequar. Precisamos adequar a realidade local. Você não pode fazer um orçamento, pensar numa instituição que vai gastar R$1.500.000, 2 milhões na estrutural. Eu estou falando estrutural porque não tem como você gastar esse dinheiro lá, em uma instituição só. Não tem como você fazer isso no Paraná Parque. Então, aquela realidade ali você tem que adequar, que é a capacidade de execução do orçamento, que tipo de política se tem, qual é o público que vai ser beneficiado com aquilo, qual é o resultado daquela política, qual é o tipo de monitoramento. É isso que a gente precisa sugerir
como política pública integrada local, a partir da adequação dos editais da realidade de cada região administrativa que os projetos se propõem a ser realizados. Obrigado. Alô? Está tudo mudo aí? Acho que está todo mundo refletindo muito. Ah, tá. Eu pensei que eu tivesse saído aqui, desculpa. Porque todo mundo com a câmera fechada, microfone fechado, né? Dá uma solidão. É verdade. Estou Cláudia falando está para quem? passando por uns problemas, nunca vi isso acontecer, Cláudia. Você até mandou lá no grupo, né? Realmente. Thaís, Oi. eu vou fazer uma proposta aqui. Uhum. O grupo eu sei que o grupo já pactuou e tudo mais, mas eu queria saber da possibilidade da gente antecipar a reunião para 10h30, porque esse horário de meio-dia, especialmente para quem tem filho, é bem complicado. Então, eu só gostaria de propor, se pudesse ser 10h30, ou, né, um horário um pouquinho mais cedo para que a gente possa... Janaína, a Patrícia colocou lá no grupo ontem, aí parece que algumas pessoas disseram que não podiam. Eu acho que a gente pode tentar fazer talvez um... Pensei no Google Forms, assim, para ver se as pessoas aderem a esse horário, né? A gente podia colocar lá no grupo mesmo. É porque eu acho que no grupo, às vezes, a pessoa não vê, aí passa, aí mistura com outras conversas. Eu posso fazer esse formulário, sem problemas, assim, tipo enquete, só para a pessoa... Tá. Tipo, na próxima semana, você poderia participar da reunião se for em tal horário, aí a pessoa marca lá, aí a gente vê se dá quórum, né? Porque eu nem sei quem falou que não poderia às 10h30 estar aqui hoje. Acho que foi a Cláudia. Foi a Cláudia. Foi a Cláudia. Mas é porque foi de um dia para o outro, né? É porque foi de um dia para o outro e realmente ficava mais difícil de você se organizar. Mas se a gente começar a fazer uma enquete agora... A Cristina sugerindo manhã e tarde. Obrigada, Pedro. Pedro já está saindo. Obrigada, Pedro. Obrigada, foi ótimo. Não, eu só ia falar também que esse horário também fica difícil, porque eu tenho que estar 1 hora na promotoria e é o horário que eu tenho que me arrumar. Eu estou aqui falando com vocês e me arrumando para sair. Eu vou chegar um pouco atrasada lá, né? Mas é isso, esse horário de transição assim, do almoço fica meio complicado. Para mim, sem problemas, ser às 10 horas, né? Por mim também sem problema, ser mais cedo. Até melhor também. Por mim também, de 10 a meio-dia. Eu acho que fica bom para a grande maioria, né? Mais organizado, né? A gente também tem experiência, tem um outro grupo, eu não sei como é que é para você, mas, por exemplo, a gente hoje, né, discutiu essa pauta agora, e aí a ideia é se reunir semanalmente. Aí eu pergunto, a gente poderia espaçar essa reunião de 15 em 15 dias? O pessoal do grupo de saúde mental tem se reunido a cada 15 dias. Eu, sinceramente, estou achando interessante ser semanal. Eu acho que a gente vai avançando nas questões, né? E não perde o ritmo. Eu acho que se der 15 dias, às vezes a gente esquece, é muito assunto. E eu acho também que, assim, como tem muita gente no eixo, tudo bem se, né, a gente revezar. Nem num dia não der para participar, aí não vai. Aí eu estou em todos porque eu estou pela minha unidade, né? Então, estou aqui em trabalho, horário de trabalho, então, para mim, é garantido que eu vou estar em todas as reuniões. Mas quem não consegue esse acordo, né, com a sua chefia e está vindo por fora, fazendo esse esforço, sempre estar com a gente, pode também sempre contribuir pelo grupo, né? A gente vai estar se esforçando para estar sempre
colocando lá a memória das reuniões com um resumo do que foi discutido, para que todo mundo possa acompanhar e sugerir. Uhum. Beleza. Tu tem razão, Thaís. É verdade, a gente tem um prazo aí para... Até quando vai a discussão dos eixos? Oi? Alô? Tá ouvindo? Ô, você me ouviu? É porque eu tô Não. doida para comer Aí, o feijão que você está fazendo. Estou aqui, almoçando já. não, mas essa é o que bom. Deixa eu te falar, é porque é o seguinte, eu ia dar essa informação. Nós estamos sugerindo que a última quinta-feira de outubro a gente faça a apresentação dos 2 primeiros eixos. Então, esse mês de outubro, nós vamos encerrar os trabalhos em grupo. Tá? E aí, nós vamos sugerir o seguinte, a última quinta-feira do mês de outubro, apresenta os 2 primeiros eixos para todas as redes. Aí, na segunda terça-feira do mês de novembro, apresentaremos o eixo de saúde, o eixo de segurança alimentar e nutricional, né? No dia da rede do Paranoá, que é para aproveitar as redes, os dias das redes, está entendendo? Para não fazer 2 reuniões. Por que a gente está fazendo assim? Porque a gente não vai ser possível fazer os 5 eixos no dia só, que ninguém vai aguentar, e nem também no seu negócio corrido. Esse é um negócio bacana, a gente tem que pensar. Então, nós só temos agora outubro. E a sugestão também é que, a partir da próxima reunião, a gente comece já a falar das coisas já integradas mesmo. Olha, isso aqui a gente já ouviu, então isso aqui pode pegar com... A questão do orçamento tem muito a ver com a questão do fundo da pessoa idosa. Tá? É muito importante essa questão do orçamento, por exemplo. E tem muita... dialoga lá com o fundo da pessoa idosa, que foi a sugestão que surgiu lá no grupo, para que a gente pudesse trabalhar essa perspectiva. Tá bom? Então, no mês de outubro, a gente encerra nossos grupos. Beleza. Então, Thaís, você que vai fazer a memória, né? Sim, hoje eu vou fazer. Obrigada, Tá bom. Aí você faz a enquete e a gente vê como é que vai ficar na próxima semana. Tá, então eu vou fazer a enquete para 10 horas, né? Reunião. Faz uma enquete para de manhã e à tarde, se possível, considerando um horário de manhã e outro à tarde, para ver o que vai Quinta-feira dar. também, né? Eu também. Vai ter o mesmo dia. Então, às 10. Porque... Aí, se puder escolher um horário de manhã e à tarde, seria bom. Tá bom? E para a próxima reunião, então, independente do horário, né? Como a gente está propondo sempre avançar nas questões, a gente trouxe sistemas hoje, né? A partir da reunião passada, surgiu esse questionamento sobre orçamento e a minha insistência com a questão das hortas comunitárias. Então, o que a gente poderia já sugerir para a semana que vem, para a gente dar continuidade, já pensando que agora a gente tem aí cerca de um mês, né, para finalizar, para ter algo para mostrar no encontro, o que a gente pode sugerir de encaminhamento para a próxima reunião? A Cláudia podia tentar apresentar de novo, não? Eu acho, Cláudia. Já que ela não conseguiu hoje. Agora, ela está conseguindo falar lá no Zap, será? Ela mandou as fotos lá no Zap, porque ela não estava conseguindo, estava parecendo que o anfitrião estava bloqueando ela. Uma coisa muito estranha, nunca vi acontecer. Mas aí, na semana que vem, Cláudia, você tenta chegar mais cedo e a gente faz esse teste, né? E aí, às vezes, se for o caso, a gente tenta por outra plataforma também. Não faz pelo Zoom, porque até nem sei se na semana que vem a gente vai ter o Zoom. Porque... Eu queria sugerir um pontinho aí. Para a semana que vem. Oi? Sugeriu o quê? Não, eu acho que além da Cláudia vir a semana que vem, que eu acho ótimo, eu ia pedir para que a Dolores... Roberta, você podia falar com a Dolores para nós?
ela apresente os números da questão dos restaurantes comunitários. O tipo de nome de refeição, número de refeição, restaurantes que estão... Sim, é porque houve muitas mudanças, né? Como Isso é você muito falou. Justamente. Tá? Sim. É possível, Roberto? Você fala com ela, querida? Sim, por favor? falo com ela, sim. Uhum. Oh, Eu só muito queria, Everardo, se você me permitir uma palavra, por favor. é só para deixar aqui uma reflexão, porque eu não posso abrir mão de que eu sou nutricionista, né? E a gente fala tanto de nutrir, né? O que é nutrir? Então, nutrir-se é muito mais do que fornecer matéria-prima, energia para a sobrevivência, né? É permitir que todas as células que compõem a estrutura do corpo humano tenham condições de funcionar plenamente. Então, se a gente parar para pensar exatamente o que a gente falou aqui hoje, que vamos continuar falando das hortas comunitárias, né? Porque a cada refeição, além de garantirmos a nossa própria sobrevivência... Sua palavra, moço. Meu Deus, jurou de dedinho e não... Também ajudamos a definir a sobrevivência do coletivo. Vamos tentar? Alguém está com áudio aberto. Nos 3 dedos. Não, nos 10 dedos. Ah, perdão, gente, desculpa. Não. Não, eu só estava falando do ato de nutrir-se, né? Como nutricionista, eu não posso abrir mão. É porque diariamente podemos ter essa consciência sobre as transformações que estamos promovendo através da nossa alimentação. Porque a maioria dos nossos alimentos vem do solo, não é? Então, qual é o solo desse alimento que eu estou adquirindo? Todos os alimentos vêm do solo, todos. Não tem... Então, cada povo, no seu território que vive, criou um legado cultural, transmitido, reestruturado através das gerações, né? Então, nutrir-se é cultural, é também a biodiversidade de cada região em nosso prato, que alimenta não apenas a sobrevivência das espécies comestíveis, né? Estão ameaçadas pela expansão das monoculturas, de commodities, do atual modelo agrícola predominante, mas também a sobrevivência dos saberes, como prepara determinados alimentos. E aqui eu só quero deixar uma reflexão para a gente também, que é o ser solidário. E aí entra o percurso que o alimento faz até ser consumido por uma pessoa, como a Thaís falou, que lá na SEMI eles estão usando o que estão produzindo. Mas esse percurso é determinado pela organização social que estamos nutrindo. Porque nutrir-se também entra nas escolhas de sistema justo de cultivo, de distribuição e de consumo. E aqui caberia também a gente falar da educação alimentar e nutricional. Porque se priorizarmos alimento in natura das nossas hortas, cultivados por pequenos agricultores, ou na nossa própria casa, ou na instituição que a gente trabalha, e se a gente adquirir de modo direto, vamos nutrir uma sociedade mais solidária. Então, esse é o ser solidário, né? E a partir dessas educações, eu quero deixar uma coisa que essa semana a gente, né, comemorando aí Paulo Freire, eu gostaria de deixar o que Paulo Freire fala muito da gente, que a educação não transforma o mundo, a educação transforma. Roberto, acho que você travou. Caiu. De novo. Não, a educação ficou no suspense. A educação transforma. E caiu, será? Poxa. Mas essa reflexão que ela propôs é muito interessante mesmo, viu? Foi muito bonita essa fala, né? E aí eu fiquei pensando, junto com a sua fala dos números do restaurante comunitário, como seria se nos restaurantes tivesse uma horta? Em cada restaurante comunitário tivesse uma horta. Se os temperos fossem feitos lá, né? Os temperos, né? Do manjericão plantado lá. Raízes, tubérculos, né? Tudo bem, às vezes grãos, né? Tem uma produção mais difícil, arroz.
Mas a salada, rúcula, rabanete, pepino, cenoura, cebola, agrião, alface, beterraba, tudo isso pode ser plantado num pequeno espaço, pode ser o quintal do restaurante comunitário, e ali mesmo já ter uma linha, isso que a Roberta falou, do caminho do alimento, né? Que as pessoas consigam enxergar esse caminho do solo até o prato. Se a gente Podia fazer um painel. Um restaurante popular modelo com essa configuração, né? Isso poderia, às vezes, inspirar outras Ei, Thaís, coisas. você não quer fazer um painel assim, não? Para a gente botar no dia da apresentação do grupo? Um painel? Como assim? É um painel, desde a planta até esse percurso que ela falou aí. Você viu? Legal! Sacou? Vou fazer, legal! Gostei da sugestão. Até o restaurante, até o cara que vai se alimentar. Legal. Vamos fazer um painel, hein? Isso. Muito bem, Roberto. Muito bem, Thaís. Roberto, é isso aí. conseguiu voltar? Pois é, acho que ela caiu. Caiu mesmo. Caiu. Mas acho que o painel fica legal, viu? Você também, que é artista. Né? Eu já trabalho com isso, né? Vai ser muito legal mesmo. Obrigada pela sugestão. Gente, obrigadão por tudo aí. São nós 5, né? Vamos finalizar, então, a reunião. Agradeço demais todo mundo, as contribuições. Janaína, abre o seu microfone para você despedir da gente. Então, gente, obrigada. Espero que tenha sido variado alguma coisa em relação à questão do orçamento. O Pedro foi super fofo. Muito disponível, Janaína, ele. Eu acho que nós vamos fazer pelo menos de dezembro presencial. O que você acha? O quê? A reunião da rede, pelo menos em dezembro, né? Já dá para fazer a presencial, né? Eu acho que até lá dá, né? Bora pensar aí com calma. Tem tempo ainda. Muita coisa pode acontecer até lá. Mas eu acho que vai dar, sim. Eu tenho a impressão que vai dar. Muito obrigado por tudo. Foi ótimo. Obrigada, gente. Boa tarde. Abraço para todos. Tchau. Obrigada, Cláudia. Esperamos vocês semana que vem. Deixa eu te falar, não dá para a gente fazer pelo Meet, não? Então, eu acho o Meet mais prático, mais acessível. A gente estava usando esse aqui, já vou até parar a gravação.